Olá, boa noite, good night, né? Que good night, eu estudei inglês. Veja bem, eu estudei histórias, vale muito bom em história, em inglês, em ciências. Em matemática eu só tirava AS. Era difícil eu tirar um ANS. Então Deus abençoe você e sua família. Eu quero mostrar para você o Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 183. 183. 192, na verdade. Então, o que é que eu quero dizer para você? Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de todo mal. Acabei de vir de um culto hoje, foi um dia muito bom. Participei do culto 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e agora 7 horas da noite. Deus abençoe você e sua família. Então, aqui nesse texto bíblico, é um texto muito importante. Você sabe que nós não devemos nem podemos zombar de Deus. Muitas pessoas na história zombaram de Deus e, infelizmente, Deus permitiu situações ruins na vida delas. Elas queriam atrapalhar Deus, Jesus Cristo e acabaram se dando mal. Herodes, no passado, não deu glória a Deus e ele foi com medo de bicho, sem saber não, no rei que tinha Israel. Todo mundo deu glória a Deus, o povo todo embradou com glória a Deus, ele não deu. Então ele foi com medo de bicho, a Bíblia diz naquela mesma hora que ele não deu glória a Deus. Então vamos dar glória a Deus, mesmo nós sendo falhos, pecadores, vamos dar glória a Deus para nós não sermos com medo de bicho. Então eu quero ler para você o texto bíblico, Marcos 7, versículo 1. Você quer ser comido de bicho? De repente, os bichos lhe comerem em segundo ou em minutos? Então, dê glória a Deus. Não se levante contra Deus, contra Jesus. Apoie Deus e Jesus Cristo. Marcos 7, versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que algum dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, sem lavar, isto é, por lavar, os repreendia, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos anciãos, dos antigos, não comer sem lavar as mãos muitas vezes. E quando, voltando do mercado, se não se lavarem, não coma. Então naquele tempo era assim, se alguém fosse para a rua, para o mercado, lá em Israel, quando chegasse, se não lavasse as mãos, não podia comer. Os anciãos tinham essa tradição. Você sabe que é higiene, você sabe que aqui Jesus estava explicando para ele outras coisas, mas você deve também lavar suas mãos sim, antes de comer, lavar o prato, a colher, o copo, as panelas de fazer a comida. Não vai fazer igual um amigo meu que eu trabalhei numa chácara, lá em determinado lugar, que ele fez a comida, eu fiz a comida num dia, no outro dia ele pegou a panela toda suja de gordura, de carne de porco, ele pegou e jogou ali a comida dele sem lavar, e nós repreendemos ele, rapaz, não pode não, rapaz, vamos lavar. Ele tirou as coisas tudo de novo, depois lavou a panela e botou na água e na panela limpa. Então eu quero mostrar para você o restante do versículo. E quando voltando do mercado, se não lavasse as mãos, não comia. E muitas outras coisas há que receberam para observar. Então eles receberam isso para observar. Como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não anda os teus discípulos conforme a tradição dos anciões, dos antigos, mas come com as mãos por lavar? Então os discípulos, eles não lavaram a mão e pegaram o pão e comeram o alimento e comeram. Então eles achavam que isso sujava o coração, ou sujava a mente, ou se sujava diante de Deus. O que suja hoje diante de Deus é você fazer mal ao próximo, perseguir o seu próximo, tentar atrapalhar a vida do seu próximo, causar briga, contenda e inimizade. Não faz isso que pode se dar mal na tua vida. Não faz isso. Então no versículo 6, e ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com um lábio, mas o seu coração está longe de mim. Pelo menos tem gente que honra até com lábios, e quem não honra nem com lábios, nem com o coração. Tem gente que não dá glória a Deus, não dá aleluia, não diz que ama Deus, não diz que quer nada com Deus, não faz nada por Deus, nem com lábios, imagina com o coração, e fica se incomodando com quem está lendo a Bíblia, com quem está indo para a igreja, com quem está querendo alguma coisa com Deus. Então não se incomoda com a vida dos outros não, porque tu pode se dar mal. Se você estiver achando que você é o bichão ou a bichona, cuidado, cuidado, busque o seu bem, não busque o seu mal, não busque briga, nem contenda, nem inimizade, porque quem busca isso sempre se dá mal na vida, nunca se dá bem. Então, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. E tem gente que nem com os lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Tem gente que não honra nem com o lábio, nem com o coração. E tem gente que está honrando com o lábio, querendo honrar de coração, e tem gente que fica se incomodando com a vida dos outros, que está buscando a Deus. Não faça isso. Então, glorifica a Deus com o seu lábio e com o seu coração, de coração. Vai para a igreja quarta, sexta, nos domingos.
Eu falo isso aqui, é a autoridade da palavra, não é a minha autoridade não. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Então, aquele povo, os anciões, eles ensinavam mandamentos de homem. Doutrina de homem. Então, o que é que eu quero dizer para você? Tem muitas coisas que você quer seguir, muitas coisas que você faz, o seu pensamento, muito mandamento dos homens, de pessoas que lhe influenciam a fazer coisas com o seu semelhante, a procurar briga, contenda, inimizade, a não procurar a Deus, a não servir a Deus, a não ler a Bíblia, a não orar, a não ir a uma igreja. E fique sabendo, essas pessoas que fazem isso, elas estão lhe ensinando coisa que desagrada a Deus, a Jesus Cristo, e que vai lhe prejudicar fisicamente e espiritualmente. Então, se espelhe em Jesus Cristo, em Deus. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos anciões, como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta, e dizia, bem validardes o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer a pai e a mãe deve morrer. Quem maldizer o pai ou mãe deve ser punido com a morte. Então, quem maldicesse pai e mãe deveria morrer com a morte de cruz. Então, eles estavam invalidando o mandamento de Deus e